Oi, gente. Essa semana não deu para fazer vídeo para o canal Ateliê do Osso. Eu estou envolvido em mudança de apartamento e quem passou por isso recentemente sabe o tanto que isso é capaz de consumir nosso tempo e nossas energias. Em compensação, eu participei de um episódio de podcast do Strongcast, do meu amigo Pedro Barros. O Pedro é coach de CrossFit, é um dos administradores e sócios da CrossFit BH, Unidade Macabeiras. E nós pudemos bater um papo sobre medicina, sobre lesões, sobre crossfit, sobre atividade física. Eu acho que ficou bem interessante. Quem puder e quiser acessar o podcast do Pedro, o Strongcast, ele está nas plataformas de podcast, no Spotify. E quem quiser também, eu vou reproduzir aqui no canal. E fiquem à vontade, divirtam-se. E semana que vem tem mais. Pode deixar, que nós vamos falar depois sobre fratura por estresse. Um abraço. Seja bem-vindo ao nosso Strongcast. A cada episódio trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional e nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia a dia. E no episódio de hoje nós conversamos com Lucas Boechat. Ele é médico ortopedista, um dos fundadores da Clínica Sportif e médico de 2 hospitais em Belo Horizonte. Espero que gostem desse episódio. Estamos hoje aqui com o Lucas Boechat. Ele é médico, especialista em ortopedia esportiva, um dos fundadores da Clínica Sportif, médico da equipe de ortopedia do Hospital das Clínicas de BH e do Biocor. Lucas, seja bem-vindo ao Strongcast. Ô, Pepeu, beleza, obrigado. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Nós vamos bater um papo hoje um pouco sobre a sua história, sua história no esporte, sua história na ortopedia, algumas opiniões que você tem sobre o CrossFit, sobre lesões, sobre tratamentos. Então, assim, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E no final a gente vai falar um pouco também de como encontrar o seu trabalho, os meios de encontrar isso no YouTube, Instagram e etc. Beleza? Queria que Beleza. você falasse um pouquinho, inicialmente, como que foi o seu primeiro contato com o esporte, como que foi o seu histórico esportivo aí ao longo da sua vida. Bom, isso desde criança, por influência familiar, né? Sempre teve algum esporte presente. Futebol, natação, basquete. E como eu nunca fui excelente em nenhum, acabei circulando por muitos esportes na infância e na adolescência. E o que tem seu lado bom, né? Por não ser craque em nada, acabei fazendo muita coisa diferente. Depois, por volta dos A não 16, 17 anos de especialização, né? idade, exatamente, que encaixou depois muito bem com o CrossFit, né? E depois, a partir de uns 16, 17 anos de idade, acabei indo para a corrida de rua pela facilidade, né? E eu acho que eu tenho um certo biotipo bom para isso também, onde eu fiquei até bem mais tarde. Bacana. E fala um pouquinho como é que foi a decisão sua de fazer medicina, o porquê de escolher a medicina mesmo tendo esse contato com o esporte, e depois da medicina, como foi essa escolha pela ortopedia? Isso aí foi uma coisa um pouco. Cada um tem sua história, né? Minha história eu acho que é um pouco engraçada. Eu tive um avô que eu não cheguei a conhecer, ele faleceu antes de eu nascer, mas ele sempre foi um grande exemplo de pessoa correta, uma pessoa muito bem vista na família. Ele era médico. E aí eu acho que por influência dessa figura dele, acabei escolhendo medicina desde cedo, desde criancinha eu falava que queria ser médico, igual o vovô. E, no entanto, quando eu entrei na faculdade de medicina, sinceramente, foi uma grande decepção. Até o meio do curso eu não era um bom aluno, eu não gostava daquilo, até eu ter minha primeira aula de ortopedia. Me encantei completamente. É um ramo bem periférico, assim, vamos dizer, da medicina, mexe muito com a parte de anatomia e mecânica. Isso me atraiu. Às vezes eu fico achando que eu deveria ter feito engenharia, né? Mas eu encontrei que seria, a princípio, a engenharia da medicina. E a partir daí eu voltei a ser um bom aluno, né? E segui por esse caminho, sempre muito feliz e satisfeito. É muito importante quando você encontra uma coisa que você
que brilha os olhos, né? Tanto de estudo quanto de parte esportiva. É muito realizador você poder fazer uma coisa que você gosta ou encontrar uma área que você gosta, porque é muito ruim você estudar ou aprender que você não tem vontade de aprender nada que você não tem interesse. A verdade é essa, né? Exato. E, inclusive aquelas coisas, aquelas disciplinas que eu não gostava, passaram até a fazer sentido, né? É. E não foi só nota e performance na ortopedia que melhorou e disciplinas afins. As outras que pareciam não ter nada a ver também passaram a ser bem mais interessantes. Com certeza. Fala um pouquinho, né? Enfim, você é ortopedista e no meio da ortopedia, principalmente quando você começou o CrossFit, porque hoje já tem alguns anos, ainda era muito bombardeado. Como é que foi essa escolha na época para poder fazer o CrossFit? Bom, eu já trabalhava com ortopedia esportiva e aí aconteceram duas coincidências aí. Eu estava vindo de alguns anos de Pilates, eu tinha uma dor cervical muito ruim durante a residência, durante a faculdade, e o Pilates me ajudou demais a melhorar isso. Mas acabei cansando um pouco daquilo, ao mesmo tempo que a CrossFit BH abriu a unidade dela no Mangabeiras, que era pertinho da minha casa, e por acaso também uma das instrutoras, das coaches da época do CrossFit BH veio consultar comigo. Ela teve uma lesão no braço, e aí eu percebi o tanto que eu não conhecia daquilo, e que eu deveria conhecer, né, sendo um ortopedista do esporte. Fui atrás, fui um dos primeiros alunos, acredito, da CrossFit BH3, Mangabeiras, Isso. Em e adorei 2015, né? aquilo. 2015, exatamente. Devia ter um mês no máximo que vocês tinham aberto as portas. E adorei aquilo e nunca mais voltei para o Pilates. Adoro o Pilates até hoje, indico para muitos pacientes. Mas realmente me encontrei no CrossFit e desde então só parei em uns períodos de algumas dorzinhas, de viagem, férias, né? Fora isso, sempre estive firme lá. Assim, a gente fala que normalmente a felicidade vem, ó, a gente fica muito satisfeito com uma coisa, quando tem um alinhamento de expectativa e do que entregue, né? O que você acha que o CrossFit mais te entregou nesse período desde quando você começou? Você tinha uma expectativa, você entrou, então ele te entregou, ele superou, o que ele te entregou? É engraçado, eu não tinha nem muita expectativa, que eu não sabia bem o que era, né? Eu me senti obrigado a saber. Eu trabalho com esporte, eu tinha que conhecer aquilo, né? Eu me sentia atrasado, na verdade. E aí eu encontrei um local onde eu fazia exercícios vigorosos, eu me sentia totalmente exercitado depois daquilo. No entanto, era rápido, era divertido, tinha um pouco ali de competitividade, o que ajuda demais a gente a ter esse estímulo, a se manter ali, né? Se manter animado. E a gente vai vendo a melhora, né, na nossa capacidade física, na nossa disposição. No caso do ortopedista, até mesmo em cirurgia, nós temos cirurgias que são bem rigorosas, né, por assim dizer. E teve uma outra coisa que você sabe bem, né? Minha esposa, muito esportista, muito atleta, acabou entrando para o CrossFit também. Isso me motivou a cada vez continuar mais e estar mais presente e participante. E nesse período que você falou do seu dia a dia e tudo, como que você sentiu esses benefícios, né? Você tem 2 filhos, né? Uhum. E você falou também que você fica muitas horas em pé. Enfim, como é que você sentiu isso? Como é que foi esse dia que você teve um estalo? Pô, eu tô me sentindo mais bem disposto de ficar em pé muitas horas aqui numa cirurgia, ou então tô conseguindo brincar melhor com meus filhos, ou carregar eles, carregar bolsa, mochila, mala em viagem. Teve algum momento que você percebeu isso, que, pô, o CrossFit está transferindo bastante para esse meu dia a dia? É engraçado isso. Na verdade, eu entrei, meu primeiro filho tinha acabado de nascer, né? Nós temos 2 filhos. E no início eu adorava aquilo quando eu estava lá dentro do box, mas era um dia exercitando e 2 dias de dor. Aí eu voltava, eu totalmente travado, né? Até que cerca de, eu acho que um ano depois, teve um Whole30, né? Em que a gente aprendia um pouco da dieta paleo, da dieta low carb. E eu decidi experimentar também para ver como é que era aquilo, né? E foi uma mudança absurda. Foi a partir dali que eu passei a conseguir realmente aproveitar esse ganho de performance que o CrossFit estava me dando. Consegui treinar num dia, no dia seguinte estava me sentindo super bem. E aí a gente já começa a ver aquele olhar da complexidade, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente.
é que as coisas, às vezes, de maneira totalmente inesperada, para quem nunca sentiu aquilo, como é que as coisas funcionam, né? É. Mas, E, desde então, eu me sinto bem para fazer qualquer esporte, para brincar com criança, jogar os filhos para cima. Na cirurgia, então, as cirurgias longas não são mais tão cansativas assim, né? uhum. E você falou um pouco, até puxando um assunto que a gente ia conversar mais para frente, você falou que você treinava um dia e sentia dor por 2 dias. E o que é muito comum, né, quando as pessoas começam uma atividade e tem uma dificuldade de regulação no início, porque essa alta intensidade ela é relativa para cada pessoa. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre riscos de medicamentos como anti-inflamatórios, relaxantes. Então, se você, como da área médica, você sentia essa dor, como que você interpretava ela, como que você reagia a ela e como que você vê as pessoas reagindo erroneamente a esse tipo de dor? Pois é, a dor é o maior mecanismo de proteção que a gente tem, né, no nosso corpo. Ela não existe à toa. Eu falo para os pacientes que ela não é uma maldade que o diabo pôs na terra, né? É um mecanismo de proteção muito importante e deve ser respeitada na grande maioria das vezes. No Uhum. entanto, é claro que nós estamos no mundo moderno, as pessoas querem ter conforto, né? E o remédio, às vezes, ajuda a fazer isso. E uma pessoa bem orientada e consciente do que está acontecendo, talvez ela não precise sentir tanta dor, né? Mas que a dor tem uma função importante, isso ela tem. Assim como a dor, os anti-inflamatórios também têm uma função, aliás, a inflamação tem uma função importante também, né? A Uhum. inflamação faz parte do processo reparatório do nosso corpo. Então, não é porque existe uma inflamação, porque existe lesão muscular, porque existe dor, que a gente tenha obrigatoriamente que se tratar, né? Isso pode soar até muito decepcionante para os pacientes, eles ficarem chateados com a gente se a gente não souber falar isso da maneira correta. Mas é assim que a natureza se moldou durante milhares e milhões de anos, né? Aqui, especialmente no Brasil, a gente vê muita automedicação, né? E anti-inflamatório parece que é uma brincadeira. Você está inflamado, você pode tomar, não tem problema. E não é bem assim. Alguns pacientes, especialmente aqueles nos grupos de risco, mas que pode acontecer com qualquer um, vão desenvolver lesões graves por anti-inflamatório. As mais conhecidas, a gente tem as gastrites, né? No caso mais grave, as úlceras gástricas, mas tem outras chances também, como as lesões vasculares, infarto, insuficiência renal, né? E que podem ser raras, vamos supor, de 1 a cada 100 pessoas, 1 a cada 1.000 pessoas vão ter, mas se você é esse 1, para você é 100%, né? E a verdade é que a gente não sabe quem que será esse 1. Então a gente tem que ser extremamente cuidadoso nisso. Será que vale a pena a gente melhorar um pouquinho da nossa dor, ou abreviar a nossa dor, correndo um risco desse tamanho, ainda que raro, quando ele ocorre grave, né? Acho que na maioria das vezes vale. E até falando nesse processo inflamatório que você falou da importância dele, né? A gente até conversou um pouquinho, porque você cita no seu canal, e a gente vai falar dele daqui a pouco, o livro Antifrágil, né, do Nassim Taleb, e o corpo humano, ele é um sistema antifrágil. O que é o antifrágil? É o oposto do frágil. O frágil, ele está num ambiente de caos, ele quebra e acaba. O antifrágil, ele se fortalece com esse ambiente cada vez que ele sofre um estresse. Então, o corpo, ele se sofreu um estresse, ele vai adaptar para poder sair mais forte disso. E as pessoas, não entendendo isso, elas querem, tipo assim, tentam interromper esse processo ou agir de uma forma externa e de uma forma, às vezes, até perigosa, né? Exato. Inclusive, isso que eu estou falando, para algumas pessoas pode soar estranho, né? Falar que eu sentia dor, no entanto, eu continuava fazendo crossfit, né? Então, a gente sabe que o exercício é o maior exemplo disso, né? Que as nossas lesões, as agressões que a gente se provoca podem nos melhorar, né? Já que você falou no Nassim Taleb, ele teve que inventar essa palavra antifrágil, porque ele procurou em mais de 200 línguas e não encontrou em nenhuma. O que seria o contrário de frágil? A maioria das pessoas vai achar que o contrário de frágil é o forte ou é o resistente, né? Aquilo que Robusto, aguenta né? a pancada, robusto, né? Resiliente, né? E, na verdade, é como dizer que o contrário de calor seria morno. E não é, o contrário de calor é frio, né? Então, o contrário de frágil não é aquilo que não se lesiona, é aquilo que melhora, né, com as agressões externas. É claro que tudo tem seu limiar, né? Então, o corpo Sim. humano ele é um sistema complexo, que, em geral, se beneficia dessa antifragilidade. Mas a gente pode chegar nos momentos lá que o Nassim Taleb chama de concavidade, né? Em que é arriscado também a gente
a gente se lesionar, a gente se submeter a mais estresse, né? Sim. Então, realmente a palavra certa é que isso é complexo, né? Isso não é linear. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? A gente vai entrar na parte de sistemas lineares, sistemas complexos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a ideia de criar o canal que você criou no YouTube, Ateliê do Osso. No final eu vou falar um pouquinho sobre esse canal para as pessoas irem lá visitar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a ideia de criar ele e aí depois a gente entra nesses sistemas. Bom, eu acho que a grande ideia vem da quarentena, né? Eu estou trabalhando pouco, tenho que inventar coisa para fazer, a gente acaba pensando muito, né? Mas há muito tempo que eu gosto de economia, estudo bastante economia e essa coisa dos sistemas complexos, né? Tem uma certa influência familiar aí também. Uhum. E sempre achei que isso me ajudava demais na medicina, né? Quando eu falo com as pessoas que economia me ajuda na medicina, elas acham que eu estou falando de ganhar dinheiro. Não é, não. Estou falando de cuidar melhor dos pacientes mesmo, de ser um médico. E eu vejo um paralelo muito grande entre essas coisas, né? E, no entanto, eu tenho uma dificuldade grande de conversar isso com os colegas e às vezes até com os pacientes, porque parece que eu estou falando uma bobagem, uma coisa de outro mundo, uma coisa que não tem nada a ver, o que exige realmente assentar, bater um papo e explicar profundamente, o que é incomum, né, na nossa vida hoje em dia. Que é Então, difícil ter esse tempo, né? não é só o tempo, mas também a disposição dos dois lados, né? De um lado de explicar e do outro lado de ouvir. Claro. É. E a internet nos dá isso. Se eu quiser falar, eu vou lá e falo. Se alguém quiser ouvir, quando quiser ouvir, vai lá e ouve, né? E eu fui fazer uma pesquisa sobre alguns assuntos que me aparecem muito na medicina, já não falam tanto de sistemas complexos, né? Mas de algumas patologias que têm dúvidas extremamente comuns, que ao olhar do ortopedista podem ser muito bobas, mas que se repetem no dia a dia do consultório. Então, na minha cabeça, o canal serve para tirar essas dúvidas, né? Para mostrar essas coisas para as pessoas em geral e até mesmo, quem sabe, para os próprios colegas, né, médicos, ortopedistas, que a coisa pode ser feita de maneira um pouco diferente. Está certo ou errado, eu não sei, mas um pouco diferente. Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre sistemas lineares, sistemas complexos, né, que você falou um pouco sobre isso nos primeiros vídeos lá do Ateliê do Osso, e aí depois a gente vai entrar como isso influencia em tratamento de lesões, mas só explicar um pouquinho de cada. Uhum. Bom, eu acho que posso começar dizendo que as pessoas confundem muito facilmente o que é complicado e o que é complexo, né? É difícil a pessoa conseguir definir o que é uma coisa e o que é outra. Para chegar no complicado primeiro, vamos falar dos sistemas lineares. A gente pode ter um sistema linear que é simples. Você mexe um fator e o resultado muda, uma coisa influencia diretamente a outra, pronto, né? Isso é muito fácil de se entender. Agora, esse sistema linear, ele pode ser também complicado. Ele pode ter um monte de fatores diferentes influenciando o resultado final. Vamos pensar no motor de carro, por exemplo. Sei lá, dá a partir daquele monte de pecinha que tem lá debaixo do capô, gira, roda, outro eletrifica, outro joga gasolina, e o motor funciona. Só que cada pecinha trabalha de maneira mais ou menos independente ali, de modo que se você for lá e sabotar o carro, tirar uma pecinha, o motor para de funcionar. Então é direto, né? Você mexe em uma coisa, você vê o resultado. Já num sistema complexo, esses múltiplos fatores são interrelacionados, de maneira muitas vezes imprevisível ou irregular. Então você mexe numa pecinha do carro, a outra compensa, a outra diminui o funcionamento, que aumenta a outra, o carro esquenta um pouquinho, mas ele vai lá e funciona, por exemplo. O corpo humano, ele geralmente funciona assim. Na maioria dos nossos sistemas é assim. A gente vê os sistemas hormonais, por exemplo, a quantidade de relação que os hormônios têm com os pré-hormônios e com o ambiente é uma coisa incrível, né? Cheio de feedback positivo e negativo o tempo todo atuando ali. Então, às vezes você vai mexer num fator com uma ideia até, um objetivo nobre, né? Uma boa vontade, mas aquilo desregula todo o sistema e o resultado final é totalmente imprevisível. E é engraçado ler esses livros sobre complexidade, organização emergencial, antifragilidade, a gente começa a enxergar esses sistemas complexos ao redor da gente, assim, incrivelmente o tempo todo, né? E a minha prática médica não é diferente, né? Então, ao não saber os resultados finais, saber que eles são imprevisíveis ou irregulares, a gente se torna muito mais humilde diante de um diagnóstico, diante de um tratamento,
saber que não sabe é muito importante, né? Isso nos permite marcar mais retornos, conversar mais com os pacientes, duvidar do diagnóstico e rever aquilo, duvidar dos exames, perceber que o resultado desejado com o tratamento pode não estar indo bem, que é hora de mudar de curso, ter multidisciplinaridade, né? Conversar. No caso do ortopedista, a gente tem que ter muita humildade, muito respeito pelos fisioterapeutas e educadores físicos. É um outro conhecimento, é um outro campo, e um tem muito a acrescentar ao outro. E aí aquelas barreiras que geralmente as sociedades, né, de medicina, de fisioterapia, dentro da medicina, as suas especialidades, tentam criar. Fala assim, até aqui eu atuo, essa é a barreira, daqui para frente você atua, né? E a gente começa a ver que tem muito mais área cinzenta, onde todo mundo tem que atuar junto, do que fronteiras, né? Com certeza. E é nessa influência, né, de tratamentos de lesões, de sistemas complexos, pegando assim especificamente a ortopedia, né? Uma lesão de ombro, por exemplo, igual a gente já conversou, né, numa mesa redonda, né, num fórum, como que isso entender esse sistema como um sistema complexo, como a introdução de um medicamento ou com a interrupção de uma modalidade que a pessoa faz, como entender esse sistema complexo influencia no tratamento de lesões, no seu caso, e como você enxerga isso, como isso tem sido feito na ortopedia, ou não tem sido feito, né? Não, acho que você até pegou um exemplo interessante, né, das lesões de ombro, para falar dessa questão de diagnóstico também, sobre a complexidade. Aí eu entro nessa parte que você falou. Se a gente for ver ressonância magnética de ombro, é extremamente comum, extremamente frequente a gente encontrar lesões. Por exemplo, do famoso manguito rotador, por exemplo, ou do tendão longo do bíceps, né? E essas lesões radiográficas, é provável que elas nem sempre, aliás, né, elas nem sempre, é provável que poucas das vezes, inclusive no esportista, elas sejam tão importantes assim. Às vezes a gente consegue estabilizar o ombro dessa pessoa de maneira dinâmica e aquela lesão anatômica deixa de ser importante, deixa de ser sintomática, a pessoa volta à atividade física. E a gente sabe que a lesão continua lá, se a ressonância for repetida, ela vai ser encontrada. Mas o nosso atleta, o nosso paciente, volta a ficar bem, volta a se exercitar e volta a uma vida saudável, né? E aí eu puxo para o assunto que você falou. A gente não pode só tratar um ombro, né, ou só tratar um manguito rotador. Tem um monte de pessoa ao redor daquele ombro, né? Tem um monte de coisa acontecendo ali. O estado natural do ser humano não é parado, o estado natural nosso é em movimento, né? A estase, né, o descanso, o relaxamento total, ele pode, deve existir, mas de maneira temporária, curta, né? O estado natural seria se mexendo. Então, simplesmente pedir aos pacientes ou orientá-los para fazer repouso, para ficar parado, para afastar do esporte, pode ser muito mais danoso a longo prazo e de maneira indireta do que benéfico. Então, se eu sou um ortopedista subespecialista, só mexe em ombro, né? E se eu falo para um paciente que faz crossfit, está com o ombro doendo, para largar o crossfit e só fazer caminhada na rua, é bem provável que o ombro dele melhore. Mas é bem provável também que ele se sinta desestimulado, que não faça caminhada, que fique obeso, que fique diabético, que fique hipertenso, que fique deprimido. E um dia, talvez precocemente, esse cara, vamos supor que ele vai morrer de infarto. Eu sou cirurgião de ombro, eu falo assim, mas o ombro dele tá bom. Mas o infarto também é culpa minha, não é? Então a gente não pode ser só médico de ombro, só médico de joelho, só médico de coração, né? A gente tem que pensar globalmente, os nossos pacientes são inteiros, né? E são complexos, eles não são só uma parte. E entender um pouco disso, a gente sabe que um resultado de exame, igual você falou, como pode ser a interpretação, né, de uma ressonância magnética de ombro, como que o impacto disso tem quando a pessoa ela recebe o laudo do exame, ela já quer abrir e ler se tem alguma coisa ou não. Como que é o impacto psicológico disso, de uma pessoa que leu, fez um exame, leu que tem alguma coisa, mas você como médico, interpretando todo esse sistema complexo, sabe que, enfim, tem esse outro tratamento que tem jeito de isolar de outra forma, ela continuar a modalidade. Ou seja, a minha pergunta é, quando realmente existe a necessidade de ir atrás de um exame e você entende que existe esse outro lado, essa outra influência psicológica de
eu estou lesionado ou não, apareceu isso aqui no meu exame ou não? Existe. Essa influência ela é importante, ela tem um nome. Eu pretendo até fazer um vídeo exatamente sobre isso, sobre as muletas psicológicas, né? Então, a pessoa ela pega aquele problema, aquela descrição de laudo, aquela imagem, e carrega aquela doença com ela, aquela lesão com ela para o resto da vida, que a impede de fazer outras coisas e pode até trazer algum ganho social, né? As pessoas tendem a cuidar do parente doente, tendem a cuidar do marido, da esposa doente, do filho doente. E algumas pessoas, ou instintivamente, ou de maneira proposital, acabam fazendo isso, né? Acabam utilizando daquele laudo, daquela imagem, para ter ganhos secundários, né? Intencionais ou não. Agora, sobre os exames de imagem, que é talvez o exame mais frequente na minha especialidade, né, na ortopedia, a gente tem que entender o seguinte: quem lauda isso é um radiologista. O cara passa o dia inteiro vendo imagem, geralmente ele é muito bom nisso. E a obrigação dele é descrever tudo que ele está vendo, para que aí o ortopedista possa interpretar aquilo de acordo com o exame físico, de acordo com o momento do paciente, né, de acordo com tudo que envolve aquele problema, né? E não tem problema nenhum o paciente pegar e ler o laudo é dele, ele não é do médico, né? Mas cabe ao médico esclarecer isso, cabe ao médico tornar isso compreensível e separar o joio do trigo, mostrar o que é importante ali, o que não é, ou o que a gente lida de maneira conservadora, o que se lida de maneira cirúrgica, e mais importante ainda, adaptar o diagnóstico, adaptar o laudo à história, ao exame físico e às intenções daquele paciente. Às vezes, uma mesma lesão vai ser tratada de maneira totalmente oposta num grande esportista, num atleta profissional, e num médico, e num senhor de idade, que está no asilo, e numa criança, né? Então, a lesão nem necessariamente ela indica o tratamento, né? Isso faz parte de um monte de fatores interrelacionados, né, que vão tentar trazer o maior sucesso para o paciente, né, o tratamento de maior sucesso. Isso é sensacional, isso que você falou. A lesão não determina o tratamento, né? Essa frase aí é maravilhosa, porque a gente tem uma tendência, não sei se pelo nosso histórico escolar, pela nossa vida, de achar que as coisas são, igual o sistema falou, linear, né? Então a lesão é essa, o tratamento é esse. A lesão é essa, o tratamento é esse. E entender que a lesão não determina o tratamento, porque as pessoas são diferentes, é importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. E aí você que podia falar, você já falou, né? Mas a gente falar um pouco mais sobre a necessidade do diálogo maior entre as áreas da saúde e como isso pode ser feito, né? Você tem uma clínica Sportif, que é uma clínica multidisciplinar, enfim, como a gente pode aumentar isso, como alimentar isso na área da saúde? A gente usa muito o nosso meio como desculpa, sabe, Pepeu? O Brasil é complicado, cara. Realmente, o Brasil não é para amadores, né? Médico aqui, ao contrário das experiências que eu já tive no exterior, a gente trabalha em muito lugar diferente. Fisioterapeuta também não costuma ser diferente. Eu trabalho em 2 ou 3 hospitais diferentes, trabalho em uma clínica, tem outros tipos de trabalho que a gente faz fora também, né? Dou aula de pós-graduação, tem as aulas ligadas à sociedade de ortopedia, reuniões, então a vida é muito maluca, né? Isso faz a gente se isolar, porque não dá para ter uma equipe em cada lugar, não dá para manter um diálogo aberto 100% do tempo em 10 lugares diferentes. Mas eu acho que a gente tem que perseguir isso, esse tem que ser o objetivo. Por mais que a gente talvez não consiga chegar no 100%, quanto mais próximo a gente chegar dessa multidisciplinaridade, melhor. E foi nessa intenção que a gente abriu a Clínica Sportif, já há 6 ou 7 anos, com especialidades médicas e da saúde diferentes, né? Então, hoje em dia, nós temos 26 profissionais de saúde lá, desde educadores físicos até eu, né, até o médico ortopedista, por exemplo. Então, está numa especialidade da medicina, né? Então, é fisioterapeuta, e aí valemos tanto da parte de fisioterapia motora, quanto da parte de cardiovascular, da parte de neurológica, e aí vem neurologista, vem pediatra, vem geriatra, fisiatra, e a equipe só tem crescido e é um prazer enorme ver isso. E como é que as áreas conversam bem, se sentem bem de ter essas costas largas, né, de uma equipe grande e querendo discutir, querendo fazer o que é melhor para ter bons resultados, para os pacientes terem mais saúde.
Uhum. E você enxerga hoje, né? Você falou que trabalha em alguns hospitais né, e tem a clínica. Você enxerga hoje como o hospital. Não vamos pegar as outras áreas, porque as outras áreas são imprescindíveis, né, de ter de estarem lá também. Mas você enxerga o hospital como um lugar que afasta um pouco essas áreas. Então, você chega no hospital, tem muito mais médico e enfermeiro, por exemplo, do que fisioterapeuta ou mesmo nenhum Desculpa, educador falhou. físico. Tá ouvindo? Assim, do hospital tem muito médico, Tem muito enfermeiro. mais médico e enfermeiro, né, do que fisioterapeuta e educador físico. Então, você enxerga o Uhum. hospital como um ambiente que dificulta esse diálogo, ou simplesmente o fato dessa correria de estar em muitos lugares e não conseguir se entrar? Não, o hospital, como você disse, ele obviamente ele tem o seu lugar, né? Ele não existe à toa. Tem pacientes graves, internados, tem as urgências. E acaba que eu mesmo refiro frequentemente pacientes para serem atendidos por mim mesmo no hospital, pela facilidade de exames, né? Então a gente está ali, já tem o raio-x na mão, a ressonância, a tomografia, exames de sangue, a coisa é rápida. Mas, como você mesmo mencionou, a coisa não é multidisciplinar, né? Ela é corrida e o lugar ideal para se avaliar um paciente, para conversar, para pensar, para decidir juntos, não é um pronto-socorro, né? O lugar ideal é o consultório, não tem dúvida. E se puder estar numa clínica multidisciplinar, aí então é 10 vezes melhor. Eu canso de chamar o fisioterapeuta na minha sala para a gente discutir um caso, sabe? E vice-versa, né? Ele me chama para ver pacientes também. E a gente observa, e o paciente percebe, é nítida a melhora das condutas, a melhora dos diagnósticos dessa maneira. Quando as áreas partem do pressuposto, né, que elas podem aprender com as outras e da importância da outra área como sendo complementar, é muito importante, né, porque a gente viu ao longo de alguns anos como que as áreas elas agiam separadamente, né? E a Uhum. medicina, por ser mais antiga, comparado com a educação física ou mesmo com a fisioterapia, como que ela era muito mais soberana e dificultou por muito tempo o diálogo, né? E eu acho que o Uhum. caminho é esse, a gente está aumentando cada vez mais o diálogo entre as áreas, seja com clínicas, seja em fóruns, seja na internet. Então, eu acho que isso é importantíssimo para o paciente, né? Para as pessoas. Com certeza. Afinal, a gente não deve esquecer que a finalidade da nossa profissão não está em nós mesmos, né? A medicina não existe para o médico sobreviver, a medicina existe para tratar as pessoas, para cuidar das pessoas, né? A educação física Uhum. não existe para você fazer ginástica, existe para você tornar a população mais esportiva, mais atlética, né? É. Trazer saúde junto. E falando nisso, a gente conversou uma vez, que a gente batesse um papo disso aqui também, sobre como é essa indicação do CrossFit e como ter o tato também para poder identificar o perfil do paciente, porque a gente conhece o CrossFit, sabe de todos os benefícios, igual você falou que você faz, a sua esposa faz, e você já está aí desde 2015, né, praticando o CrossFit, mas que muitas vezes você enxerga no paciente a necessidade de uma outra modalidade esportiva, de uma outra prática de atividade física. Então, como que você identifica isso? Como que diretamente para uns amigos você consegue falar mais abertamente sobre a modalidade e indicar? Como que no consultório você consegue fazer essa indicação? Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Isso eu acho que da minha parte é muito mais experiência pessoal do que estudo, na verdade, sabe? Uhum. As pessoas acham que porque eu mexo com ortopedia esportiva, eu entendo de tudo de esporte. Não é assim, né? Acho que vocês, Uhum. educadores físicos, costumam conseguir indicar muito melhor do que a gente, né? Mas a gente tenta adaptar as lesões que a gente encontra e com o conhecimento dentro das nossas limitações, de o que cada esporte demanda, o que cada esporte ou cada modalidade pode dar para aquela pessoa, né? Uhum. Agora, sinceramente, eu sou muito menos apto do que o meu próprio paciente a decidir isso. Então, o melhor que eu faço é Uhum. aconselhar e tentar ajudá-lo a escolher, né? A decisão compartilhada é muito melhor. É claro que isso demanda uma Uhum. consulta longa, isso demanda bater maior papo, modificar a linguagem, né? A minha linguagem tem que ser acessível ao esportista, ao paciente e vice-versa, né? Então, isso dá trabalho. Uhum. É.
Dá trabalho porque demanda tempo para explicar, né? Para explicar o que é essa modalidade que tem um nome que muita gente acha que é uma coisa e na verdade é outra, né? Exato. E desmistificar. Tem o sonho do Greg Glassman, né? Que para quem está ouvindo aí é o fundador do CrossFit. Ele tem um sonho de que o CrossFit como modalidade ele passe a ser prescrito mesmo nos receituários médicos, nas fichas médicas para os pacientes. Então, assim, eu te recomendo fazer CrossFit 3 vezes por semana e te recomendo tomar alguma coisa, X. Esse é um dos sonhos dele. E a gente já até ouviu falar, né, de algum médico ou outro que faz isso por praticar, por entender esse lado, por fazer parte, né, do CrossFit Health, que é uma linha da CrossFit que só trabalha com os médicos. Como que você enxerga isso? Você enxerga isso como um futuro? Você acha isso muito improvável no Brasil por não ter tanta clareza do nome, da modalidade? Você falasse um pouquinho disso. O que você acha? Eu gostaria de ver isso no futuro também. Eu geralmente não me sinto confortável em prescrever dessa maneira qualquer tipo de atividade física. Eu acho que tem muita coisa boa e as pessoas elas têm que ter essa autonomia para escolher, inclusive para escolher e desistir, mudar de ideia e ir para outra coisa, né? E quando a gente põe no papel e carimba ali embaixo, parece que a coisa é muito rígida. As pessoas ainda têm essa imagem de que o médico assinou e carimbou, aquilo vira uma lei, né? Então, essa é uma parte da conversa que tem que ter com os pacientes. A coisa é complexa, né? Tem algo ali no nosso instinto que nos leva a pensar que aquela pessoa está mais adequada, mais preparada, que ela consegue ouvir esse tipo de conselho, né? E seguir. Então, é comum eu conversar sobre CrossFit com o triatleta que vem no consultório, sobre corredores de longa distância, pessoal da corrida de aventura, pessoal de esportes vigorosos, né? Às vezes o pessoal do jiu-jitsu, por exemplo. Essa turma está ansiosa por conhecer coisas novas e desafiadoras, né? Mas do jeito que a coisa é atualmente, se eu falar isso com qualquer pessoa, eu vou perder muito paciente. Eles vão achar que estou diante do maluco, né? Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Eu tenho que tomar muito cuidado para conversar isso sim com a maioria das pessoas. Agora, à medida que a gente vai conhecendo, as pessoas vão tendo confiança, vão vendo a nossa personalidade, maneira de tratar, esse tipo de assunto pode ser tranquilamente abordado, sim. E eu queria aproveitar, deixa aí, Pepe, para explicar um pouquinho para o pessoal sobre essa coisa do CrossFit aqui no Brasil e em outros países, porque é o seguinte, essa imagem muitas vezes negativa que as pessoas têm do CrossFit. O CrossFit ele começou a trazer para a gente, eu falo como ortopedista, né, lesões que a gente não estava acostumado a ver, ou que eram raras, né? Isso chama muito a atenção, né? Mas, no entanto, se a gente vai colocar em números gerais, alguns trabalhos científicos epidemiológicos fizeram isso, né? Foram avaliar a quantidade de lesão que você tem a cada 1.000 horas treinadas de CrossFit versus outros esportes. O CrossFit ele lesiona ali numa média de outros esportes e muito menos, por exemplo, do que o futebol, que é tão popular no Brasil e tão bem visto, né? Não tem nada de errado com jogar uma pelada ali, né? Mas ela machuca muito mais. Só aquelas lesões que a gente está acostumado a ver, né? Lesões de ligamento cruzado, lesões, rupturas musculares, contusões, às vezes fraturas. Ninguém mais se assusta com isso, né? São lesões típicas. Por isso não chamam tanta atenção. Então esse olhar que você tem sobre o CrossFit é de certa maneira injusto, né? Uma coisa que fica também, né, nesse sonho do Greg Glassman é que ele dá, assim, tem um site com muita informação, muito conhecimento, muitos estudos, que é o site da CrossFit, com muitos artigos dentro do site, mas vamos chamar de box, né, ou as academias filiadas aí ao CrossFit, eles não são todos iguais, eles não têm todos o mesmo treino, eles não têm todos os mesmos profissionais. Então, na indicação do médico também, partir do pressuposto que ele vai indicar CrossFit, tem um lado do lado de quem vai oferecer esse produto, né, para o cliente, de quem é que está oferecendo esse produto também. Será que todas as academias de CrossFit são iguais?
Será que todas as academias de CrossFit estão preparadas para trabalhar com qualquer público que aparecer, que um ortopedista indicar ou que um cardiologista indicar, né, numa ficha médica? Então, assim, existe esse outro lado da não padronização, que tem o seu lado positivo, mas que existe o risco também do médico falar, pô, vou indicar aqui, o cara vai na academia lá de CrossFit perto da casa dele, que eu não sei se é a melhor, não sei se realmente é indicada para ele, não sei se vão conseguir cuidar dessa pessoa lá, né? Então, existe o limitador, né? E para isso não existe livro que ensina a gente, né, Pepe? Cada cidade vai ser de um jeito, cada box vai ser de um jeito. A gente tem que realmente ir se infiltrando no meio, conhecendo, conversando, observando, participando aí desses fóruns, desses congressos, né, para conhecer cada pessoa e tentar adaptar assim o perfil dos nossos pacientes, dos nossos atletas a isso, né? Não é fácil não. Tem coisa que realmente só vem com experiência e olha lá. É isso mesmo. Acho que assim, a área da saúde, né, por lidar com o corpo humano, ela é uma área que ainda vai desenvolver muito, a gente ainda tem muito a aprender para comunicar as áreas, entender um pouco mais. Aí as pessoas muitas vezes me perguntam, a melhor forma de treinar um atleta é de tal jeito, a melhor forma de deixar a pessoa de tal jeito é de outro jeito. Eu falo, você não está construindo uma ponte ou um prédio que é assim, é exatas, né? Exato. A gente Um ser humano ali. Então, não adianta eu falar que o melhor jeito de treinar um atleta é um, e o atleta ele tem um perfil comportamental completamente diferente do outro. Então, você tem que tratar de outro jeito, né? Então, a gente ainda vai evoluir muito, né, como área da saúde. Mas E você falou aí que... a complexidade não vai desaparecer, né? A dúvida, a gente tem que saber que ela vai persistir. As mudanças de rumo têm que acontecer. A gente tem que estar predisposto a mudar de ideia, né? Às vezes a gente avalia um paciente, avalia lá o seu atleta e tem certeza de que aquele caminho vai funcionar muito bem. E a coisa não funciona bem, tem que estar disposto a repensar, a conversar com outras pessoas e mudar de rumo, né? E assumir essa necessidade de mudar de rumo é muito difícil, né? Porque a gente tem a tendência a defender o ponto de vista, né? E achar qualquer pequena razão para poder defender aquilo. Então, até você falou que você estuda muito economia, né? E essa área tem muita gente que fala que a pessoa às vezes ela escolhe uma ação, um tipo de investimento, e ela fica tentando ver qualquer sinal para poder continuar defendendo aquele ponto de vista. Que é a teoria da confirmação. Então ela fica assim, é uma linha muito tênue, né, que divide o cara convicto do cara cabeça dura, né? Isso mesmo. E aí mostra pra gente a necessidade de estar sempre de cabeça aberta, né? Aberto ao diálogo e aberto ao conhecimento. Falando em estar aberto ao conhecimento, a gente já vai chegando aqui na parte final. Eu queria que você indicasse, pode ser pode ser mais de um. Muitas vezes é difícil de indicar somente um livro, né? Porque existem tantos. Então eu queria que você indicasse, não precisa ser da área, enfim, um livro que você achar o melhor livro ou um dos melhores da sua vida. Se quiser indicar mais de um também, ou algum da área, algum fora, fica à vontade. Eu acho que seguindo o rumo desse papo nosso, né? Eu não vou indicar livro de ortopedista, é claro, né? Mas eu acho que tem uns livros que eu li que mudaram realmente a minha maneira de ver as coisas, não só de trabalhar, mas às vezes de relacionar, de praticar atividade física, né? Eu acho que poderiam ser muito importantes. A gente já falou aqui no maior autor deles, né, que é o Nassim Taleb. Ele tem dois livros que são sensacionais. Um é o Cisne Negro, A Lógica do Cisne Negro, e o outro é o Antifrágil. Eu acho que qualquer pessoa que lê isso aí tem muito a ganhar. Um outro que, inclusive, eu falei lá naqueles vídeos de complexidade, é de um cara chamado Daniel Lieberman, que é um cara que trabalha em Harvard. Ele tem um departamento lá de medicina evolutiva, um troço interessantíssimo que ele faz, que ele estuda e publica. Ele tem um livro que eu descobri esses dias que saiu em português. Eu tenho esse livro ainda da versão americana, quando ele lançou esse troço, e aqui ele saiu com o nome de A História do Corpo Humano. Extremamente interessante, muito legal ler isso aqui. Acho que vale para todos também, não é livro de médico, não. E o outro cara que eu terminei de ler recentemente, que também é sensacional, acho que qualquer um tem a ganhar com isso e ver como é que a gente cai nas nossas próprias falhas muitas vezes, é o Daniel Kahneman, que é o livro Rápido e Devagar. Quem puder também, pega esse aí, que é do caramba. Excelente. Talvez aí 4 indicações, quem está buscando aí leituras para quarentena, ou mesmo para quando isso tudo passar,
4 indicações de livros sensacionais. E acho que é isso que você falou, assim, muitos desses livros, você pode pensar, pô, o Nassim Taleb, ele trabalha como gestor de fundo, então é para economista, não, é para a vida. Aí esse outro livro falando sobre o corpo humano é para médico, para pessoas da saúde, não, é para você entender o seu corpo, é para você entender como que funciona, é para a vida também. O Rápido e Devagar, é isso, não é? Que isso. fala sobre diferentes formas como o cérebro precisa pensar em algumas situações e em outras. Inclusive, eu dei esse livro de presente para um atleta meu ano passado. Então, eu acho que são 4 indicações de livro aí sensacionais. Muito bom. Esse do Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo, né? Mas foi o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Então, acabou que o livro ficou um pouquinho estigmatizado, né? Como se fosse um livro de economia, mas não é. Passa longe disso, né? É ciência comportamental mesmo. Sensacional. Lucas, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí de participar com a gente de um episódio do Strongcast. Bate-papo sensacional, como sempre, né, quando a gente bate papo lá na academia. Queria que você falasse um pouquinho aí de onde te encontrar nas redes sociais, YouTube, Instagram, e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu estou lançando aí há pouco tempo esse canal novo do YouTube, né? Chama-se Ateliê do Osso. E eu acho que vai ter muita coisa interessante lá. O primeiro papo foi sobre complexidade, mas vão vir orientações e discussões sobre algumas lesões mais específicas também. Mas eu não quero nunca deixar de lado essa parte mais filosófica, né? Da medicina, do que eu faço, da atividade esportiva. Estou aprendendo agora a mexer com o Instagram, nunca fui disso, mas eu acho que o dever me chama. E meu Facebook está muito largado, não pretendo muito voltar a ele. Eu acho que a gente, pelo menos pessoalmente, eu sempre perdi muito mais tempo do que ganhei informações ali. E eu acho que é por aí. O seu Instagram é @lucasboechat. LC Boechat. LC Boechat. LC Boechat. O que mais? A nossa clínica, né? E o site da clínica, né? Clínica Esportiva. O site e Instagram. Clínicaesportiva.com.br. E estamos sempre tentando colocar mais informações no Instagram, né? Mas é isso, são muitos canais diferentes e estamos aí. Quem quiser mandar dúvidas também, pelo próprio canal do YouTube, de vez em quando eu vou compilar as melhores dúvidas e fazer vídeos específicos sobre isso. E pronto, estamos aí. Isso mesmo. Lucas, obrigado mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço. Em contato aí com o Lucas pelas redes sociais que a gente passou e aguardamos vocês para o próximo episódio. Abraço, Lucas. Prazer, viu, Pepeu? Abração para todo mundo que está ouvindo aí também. Valeu. Espero que tenham gostado desse episódio. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Lucas Boechat, pode acompanhá-lo em suas redes sociais, no Instagram, LC Boechat, e no YouTube em seu canal Ateliê do Osso. Também podem entrar no site clinicaesportif.com.br. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima.